Já estamos aqui, amados, na sede do Ministério Resgatando Vidas, gravando mais uma palavra. Estamos ao vivo, gravando para mim e para você mais uma palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o título da nossa pregação hoje é: uma pandemia revelando os falsos profetas. Como é o título da pregação aqui na igreja do meu nome? Uma pandemia revelando os falsos profetas. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22. Amém? Você que está aqui na igreja, mesmo passando aqui na tela, não se acostume apenas, confira na sua Bíblia para ver se o que está passando aqui na tela é o que esse pastor está pregando mesmo. Amém? Livro de Marcos, capítulo 13, versículo 22, diz assim: porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios, para enganarem, se for possível, até os escolhidos. Quero ouvir a igreja. Pode sentar, irmãos. O título da nossa pregação hoje é exatamente esse: uma pandemia revelando os falsos profetas. Meu irmão, eu acredito que as nossas televisões, quem tem televisores hoje mais atualizada um pouquinho, ela pega aqui em Fortaleza em média 25, 28, alguns 30 canais abertos. Para você, a gente que tem a oportunidade de ter um pouquinho melhor, que tem canais fechados, a gente vê quantos canais de televisão, quantas rádios. Ninguém prega mais, as grandes igrejas não pregam mais 3 palavras: amor, perdão e salvação. Eles pregam apenas 3 palavras: dízimos, ofertas e milagres. Agora deixa eu te perguntar, veja como é a grandeza de Deus para envergonhar esses falsos profetas, que a Bíblia já revelou isso há quantos anos atrás. Quantos deles pregavam com a seguinte expressão: Deus está aqui nesta igreja. Quer dizer, somente na igreja dele Deus estava. Os milagres só aconteciam na igreja deles. Cadeirantes se levantavam. Úlcera era arrancada. AIDS eram curadas. Caroço, o único caroço de feijão vendido por R$1.000, porque curava a pandemia, curava o Covid-19. A pergunta que agora eu lanço aqui, começando pelo governador do estado do Ceará, e chamando também para o governador macho, lá de São Paulo, governador Dória. Por que esses homens corajosos que mostraram para o presidente da república que os governadores são corajosos, que agiram em defesa do seu povo, por que se esses camaradas que estão na televisão, que estão no canal de rádio, nos canais de rádio, nas rádios, pregando que curam, falsos profetas mentirosos, por que não vão agora lá para os hospitais? Por que não vão enfrentar o Covid-19? Agora veja como é o poder de Deus. No dia que Deus agiu lá no Egito, Ele fez escuridão para provar que Ele era a luz. Agora esses falsos curandeiros, que muitos deles pagam para ver uma pessoa dizer que foi curada e que não foi, por que eles andam de máscara no meio da rua? Por quê? Por que eles dizem que dão ordem de Deus, opera milagre nas igrejas dele?
Ei, camarada, você que chama as igrejas pequenas de gaiola, vai agora lá nos hospitais públicos. Vai lá nos hospitais públicos, vai sem máscara, vai lá. Eu tenho uma certeza que qualquer governador do estado paga você, para você ir lá e curar aquele monte de pessoas que estão morrendo lá. Não curavam de AIDS? Não curava de câncer? Não curava de todas as enfermidades? E por que não vão lá e enfrentam a Covid-19? Por que não vão lá? Por quê? O título da nossa pregação é uma pandemia revelando os falsos profetas. Veja como Deus é poderoso. Ele manda Ele manda exatamente uma enfermidade que, para a pessoa ser contaminada, não é pela pele, não é pelos pés, é pela boca e o nariz. Pela boca os profetas falam, os mentirosos. Pelo nariz eles sentem o cheiro do dinheiro que você oferta lá, o cheiro do dinheiro que você leva para lá, para que eles engordem cada vez mais as contas bancárias. Aí Deus, sabe o que ele faz? Obriga os falsos profetas a andar de máscara, para encobrir a própria cara, para que eles tenham vergonha na cara, e não mostre a cara, o rosto mentiroso para as pessoas. O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo? Cadê os pastores das televisões, das rádios, que não vão aos hospitais? E irmã, você que está me ouvindo aí, compartilha esse vídeo, compartilha agora para quantas pessoas, para essa sociedade acordar. Não é o tamanho da igreja que Deus está lá fazendo maravilhas. Ele disse claro: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estarei no meio. O que nós estamos precisando, amados? O que é que nós estamos precisando? Entender: quem cura é Jesus Cristo, não é Valdomiro Santiago, não é R.R. Soares, não é o meu amigo e minha amiga, que agora me fugiu o nome, alguém me auxilia aí? Não. É de Macedo, nem tampouco o Fred Flintstone lá, o Agenor Duque. Não é esses 4 camaradas. Quem cura é Jesus. A igreja pequena que você está, se o pastor for corajoso, levantar uma oração de guerra, você vai ser alcançado pelo amor de Deus. Aleluia! Aplaudam ao Senhor Jesus. Atos capítulo 20, versículo 30. Atos capítulo 20, versículo 30. Amém? A pandemia revelou os interesseiros. A pandemia revelou os interesseiros do país. Olha só, Atos capítulo 20, versículo 30, ele diz: e que de entre vós mesmos se levantarão os homens que falarão coisas perversas, para atraírem o discípulo para si mesmo. Amados, o que nós estamos vendo nessas igrejas? Um dia desse eu vi uma pessoa dizendo que estava endemoniada, e o pastor que estava no altar pegava o microfone, colocava na boca da pessoa que estava dizendo que estava endemoniada, e perguntava o seguinte: como é o seu nome? Aí a pessoa dizia que o nome dele era um demônio lá, que eu conheço bem. E ele dizia: aonde você está? Você está aqui nessa igreja ou você está na igreja do outro? Aí dizia o nome da outra igreja. Ele dizia: eu estou lá naquela igreja. Eu não posso estar aqui porque Deus habita nesse lugar, amados. O que nós estamos vendo aqui? E que de entre vós mesmo se levantarão homens que falarão coisas perversas, para que atraírem os discípulos para si. Você tem ideia? Você tem ideia? Quantas pessoas que estão dentro de uma igreja daquela, que ficam, está vendo? A gente ouviu o demônio dizendo que está lá na igreja do outro pastor. Está lá. Você sabe, né? Pois é. A pergunta que eu te faço: 1
Primeiro de tudo, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E por que aquelas pessoas têm que acreditar? Mas não era a pessoa endemoniada. Eram atores ganhando rio de dinheiro para estar lá mentindo. Rio de dinheiro para estar lá mentindo. Agora pergunta: por que essas pessoas que enfrentam o demônio, por que eles não vão para os hospitais? Por que eles não vão para os hospitais? Por que eles não vão levantar as orações que eles dizem que levantavam? Por que eles não vão curar essas pessoas? Por como é que eles conseguem ficarem parados, vindo milhares, centenas e centenas de pessoas morrendo? Cadê os curandeiros? Cadê os milagreiros? A pergunta que eu te faço: cadê também os pastores que não fazem isso, mas são de grandes ministérios, que não têm a coragem que eu tenho de pregar uma palavra com esse poder? Eles têm medo, eu não tenho. Ah, pastor, isso aí vai escandalizar o Evangelho. Escandalizar o Evangelho é vender a palavra de Cristo. Escandalizar o Evangelho é abrir igreja, pensando em dízimo e oferta das pessoas, mentindo em curas que não existem. Isso é escandalizar o Evangelho. Mas pregar o Evangelho, eu estou pregando com a palavra. Eu estou pregando e mostrando na Bíblia. Cadê as fogueiras santas? Cadê? Cadê os tapetes de sal grosso? Por que não mandam milhares de pessoas com a Covid-19 passar no tapete de sal grosso? Por que não mandam? Por que não mandam, senhores mentirosos? Por que não mandam? Uma pandemia revelando os falsos profetas. Cadê, amados? Cadê os pastores que têm poder de enganar as pessoas para vender seus carros, vender suas casas, como aqui mesmo, próximo, tem uma senhora que vendeu a casa dela e doou para a igreja, só não ficou com dinheiro porque a família foi lá e pressionou o pastor para devolver. Agora pergunta, irmãos, cadê o poder deles agora? Eles não dizem que tem poder. Cadê a fogueira santa? Virou maldita. Cadê a fogueira santa? Cadê os tampetes de sal? Cadê as orações de descarregos? Que eu só conheci a oração de descarrego lá no terreiro de Macumba. Eu nunca conheci esse negócio de descarrego em igreja evangélica. Primeiro que evangélica eles não são. O que nós estamos vendo dentro da igreja? O que nós estamos vendo? Quero lembrar a igreja que você não está proibido de glorificar a Deus. Eu não vou lhe pedir dinheiro para isso, jamais pedirei nem para outras coisas. Imagine para você glorificar o Senhor. Só quero que a igreja local medite no que é que nós estamos vendo. Medite no que é o poder de Deus para envergonhar os falsos profetas. Estão usando máscara. Chega nem sai na rua para ninguém ver eles também usando máscara. O que nós estamos vendo hoje? A mão de Deus usando algo invisível que o homem não pode tocar para revelar os curandeiristas que estão aí dentro das igrejas. Falaram dos macumbeiros, falaram daquelas mulherzinhas coitadinhas que rezam lá com um galho de arruda, um galho de peão. Falaram delas e fazem coisas piores. Pelo menos elas não vendem a palavra, só vai lá quem acredita naquelas rezinhas de nada. Mas eles dizem que são servos de Deus. Ele diz que Deus está usando a eles. Não, mas lá na igreja deles não entra um assalariado. Na igreja dele não entra uma pessoa com pé descalço. Aqui entra, porque a igreja não é minha, a igreja é do Deus que fez os céus e a terra. Então, minha irmã, você que está me ouvindo aí, compartilha essa pregação para quantas pessoas você possa compartilhar. Aleluia. Olha só, os pastores cheios de hipocrisia é o que nós estamos vendo hoje. Cheio de hipocrisia. Eles têm televisão a dispor dele, eles têm rádio a dispor dele, ele tem um obreiro, uma turma de obreiro besta trabalhando para eles. Você quer ver isso? Faz o seguinte, nas campanhas políticas, vai lá e vê um monte de obreiro nas esquinas, na sua porta,
pediram voto, dizendo que Deus tocou no coração deles. Ah, que mentira! Olha só, pastores, cheio de hipocrisia. Livro de Tito, capítulo 1, versículo 16. Livro de Tito. Tito está entre Timóteo e Filemão. Livro de Tito, capítulo 16, capítulo 1, versículo 16. Olha o que ele diz: confessam que conhecem a Deus, mas negam as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados para toda a boa obra. Escuta bem, meu irmão, escuta bem. Quando eles dizem que as nossas igrejas pequenas são gaiolas, mas somos nós, pastores pequenos, que estamos lá na sua porta, levando o evangelho, evangelizando. Um dia desse, chegou lá no meu escritório, eu estava saindo com um cliente, e chegou uma turma de uma grande igreja aqui. Aí só veio e me entregou um jornal. E eu conheço a pessoa que me entregou o jornal. Eu digo: você está onde? No Diário do Nordeste ou no Povo? Não, é da Igreja Universal. Isso aqui é a palavra de Deus. Não, meu irmão, a palavra de Deus é a Bíblia, não é jornal. O que nós estamos vendo? Isso não é uma hipocrisia? Isso não é uma hipocrisia? Quer dizer que um jornal que fala apenas de uma igreja, fala apenas de política, exaltam apenas os seus líderes, mas quem morreu na cruz foi Jesus. Quem deu a vida por mim e por você foi Jesus. Não foi Edir Macedo, não foi R.R. Soares, não foi esse povo. Não foi. Foi Jesus que morreu na cruz. E Jesus não tinha hipocrisia, ele tinha amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cadê, meu irmão? Os curandeiros, cadê? Por que eles não aparecem agora? Será que se eles curassem de verdade, eles não iam aqui no governo Camilo Santana, um homem valente, guerreiro, que está aí fazendo de tudo para vencer esse mal? Será que se eles curassem, fosse lá no Camilo Santana: Camilo Santana, eu vou orar, eu vou fazer a fogueira santa, eu vou fazer o caminho das pedras, das águas, sei lá, os caboclos que seja, e o povo cearense vai ser todo curado da pandemia, mas eu quero 5 milhões de reais. Será que se eles curassem de verdade, o Camilo Santana não daria? Eu como governador daria. Você tem ideia quanto o nosso estado já gastou com essa pandemia? Agora cadê eles que não querem ganhar das autoridades? Por que são tão poderosos de tal forma, dentro das suas próprias igrejas, e por que não cura lá fora? Cadê os pregadores lá da praia de Iracema? Cadê os pregadores das grandes praças, que pregam com 500 segurança do lado dele? Por que nós do Ministério Resgatando Vidas, por que a gente vai no Padre Andrade, vai em todo buraco pregando o Evangelho? E por que a gente não precisa de um segurança? Porque o nosso segurança é Cristo. O nosso segurança são os anjos do Senhor. Antes de nós sairmos, o Senhor já prepara a nossa guarda real, para garantir a minha vida e a sua. Aleluia, aplaudam ao Senhor, que é digno de toda honra, de toda glória, de toda adoração. Aleluia. Cadê, amados? Cadê os curandeiros dos fracos? Cadê? Por que não vão aos hospitais? Por que eles não vão lá? Cadê os que curam com um pedaço de lenço? Cadê os lenços que não vão ser usados? Cadê? Olha a vergonha que eles estão passando. Mas sabe, pastor Messias, por que nas assembleias, nas pentecostais, nas Deus e Amor, por que não pregam isso? Amados, eu não tenho rabo preso. Meu compromisso é com a palavra do Senhor. Meu compromisso não é com ministério nenhum. Nenhum. Ainda
Quarta-feira passada, um pastor, um grande pastor, de um grande ministério daqui, me chamou para eu ir pastorear uma igreja deles. Por que eu não vou? O ganho é até razoável, é 2 salários mínimos, mais cesta básica, mais não sei o que, eu acho que até cueca não. Agora por que eu não vou? Por que eu não vou? Eu não sou pastor de grandes igrejas. Eu sou pastor de ovelhas. Não importa se um dia eu vou ficar com 10 aqui, não importa se um dia esse ministério tem que fechar, mas eu nunca perdo a minha essência. Eu nunca fujo da palavra do Deus que fez os céus e a terra. Ele decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. É isso que eu tenho ensinado todos os dias aqui nesse ministério. É pregar, não importa para quem. Não importa se você vai pregar para o gay, para a lésbica, para o traficante, para o plebinho da esquina. Não importa. Todos eles são filhos de Deus. Todos eles foram criados pelas mãos de Deus. Todos eles são criaturas, sim, de Deus. Corrigindo aqui a palavra. Mas para eles se tornarem filhos, nós precisamos ir lá e fazer o ID do Senhor. Aleluia. Você, minha irmã, que está aí do outro lado, ouvindo essa pregação, compartilha. Você que está na igreja, pega aí a senha do Wi-Fi com a Manu, com a Érica. Pega aí e compartilha para quantas pessoas você quiser. O mundo precisa ouvir esta palavra. Amados, você observa quem foi o 2019. As pessoas reclamavam que estava difícil. Observa quem foi o 2020. Vidas se perderam. As igrejas que eram aqui para estar aberta, elas fecharam. Por que elas fecharam? Cadê os curandeiros? Cadê as fogueiras santas? Cadê os lenços? Cadê? Cadê? Cadê as piscinas para pular dentro e segurado? Cadê? Cadê os ternos do Fred Flintstone que joga nas pessoas e os idiotas caem achando que a gente é mané, que a gente é besta? Acho que é porque ele passa 500 anos com aquele mesmo paletó, aí o bicho fica fedorento da sovaco, ninguém aguenta a catinga e cai só com cheiro. É isso. Você sabe onde é que as pessoas são curadas de verdade? Na igreja pequena. Aqui não tem câmera mostrando lá fora. Lá na igreja de outros pastores, meus amigos, que eu sei que milagres acontecem lá. Não é o pastor Messias, não é o pastor Ney Robson, não é outros e outros pastores que fazemos milagre, é Deus. A Ele seja dado a honra, a glória, o louvor e a adoração. Não a mim. Eu sou pecador muito pior do que muitos bebinhos que estão ali. Mas Ele não, o Senhor é Rei e será majestade. Foi ontem, é hoje, será amanhã e eternamente. Aleluia. Aplaudam a Ele. Cadê os milagres prometidos nas grandes igrejas? Por que não estão acontecendo agora? Cadê? Levítico capítulo 19, versículo 12. Levítico é o terceiro Bíblia, é o terceiro livro da Bíblia. Levítico 19, 12. Amém? Amém. Podemos ler? Podemos? Amém. Ué, cadê o povo da igreja? Olha o que ele diz: nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanará o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Mais uma vez eu pergunto: cadê o R.R. Soares? Que quantas vezes tirou tanta gente das igrejas para ir ver lá, aonde? Na volta da Jurema, lá na praia de Iracema, dizendo que aconteceria milagres e milagres. Por que não reúne esse povo agora, irmãos? Por que não vem? Por que não pega o povo do Jardim Iracema, fecha aqui 8 bairros de uma vez e diz: pode vir, se eu não curar esse povo, eu vou ser preso, pode vir. Por que não faz isso? Sabe por quê? Porque isso é à vista, todo mundo vai ver. Irmãos,
Milagre não é cebola que você encontra em qualquer canto. Milagre, amados, não é água suja que tem em qualquer canto. Milagre é quando Deus quer e acabou. Ele é o poderoso, Ele é digno da honra, da glória, do louvor e da adoração. Ele é Deus, sim. Cadê o R.R. Soares? Cadê o Bispo Macedo? Cadê o Valdomiro Santiago? Cadê? Por que não faz agora? Por que em vez, por que eles não fecham as igrejas dele? E abre agora hospitais, só entra aqui quem tiver Covid-19. Por que não faz? Estou desafiando os senhores pastores. Estou desafiando. Façam isso. E eu me converto à igreja de vocês. Façam isso. E eu me converto, porque eu sou convertido a Cristo. Mas pelo que eu vejo, não é Jesus que faz milagre na igreja sua, é vocês. Abram as suas igrejas, ou seja, fechem e transformem em hospital preparado para curar o Covid-19. Façam isso. Façam. Vão para os hospitais, você sem máscara, vá para lá. Aí eu quero ver. Aleluia. Aplaudam ao Senhor. A pandemia desmascarou na vista de todos que eles não têm poder para nada. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Gálatas, capítulo 6, versículo 3. Amém? Olha o que ele diz. Por quê? Se alguém cuida-se alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Meu irmão, cadê o Valdomiro que escapou de uma facada no pescoço? Que ninguém viu uma gota de sangue escorrendo do pescoço dele. Cadê? Como é que uma pessoa pegou uma facada na veia do pescoço e estava com uma camisa azul e ninguém viu uma gota de sangue dele escorrendo? Aonde ele andou passando, ninguém viu o sangue acompanhando. As câmeras não filmaram o sangue dele. É bom, senhor Valdemiro, o senhor lembrar que eu fui de circo e saí com uma peça teatral montada. E saí, sabe o que é, meu filho? É uma mágica tão idiota que o cara mais besta percebe que não houve corte nenhum. Quantas vezes eu vim fazer isso aí nos circos que eu trabalhei? Para de ser mané, rapaz. O que nós estamos vendo, meu irmão? Não disseram que eram milagreiros? Por que não enricam mais e mais e mais agora? Legal, né? Porque se eles curassem mesmo, os governos do estado, o presidente da república, eu tenho uma certeza que pagariam milhões e milhões e milhões e milhões por estado que eles curassem. Por que os hospitais estão cheios? Por que mais de 200 mil pessoas, 215 mil pessoas já morreram só no Brasil? Por que eles não vão lá? Ele não diz que tem tanto poder. Ele não diz que dá ordem e a enfermidade sai. Por que não vão lá? Vão lá, senhores. Se vocês têm algum poder, vão lá. Envergonha esse pastor. Vão lá, envergonha esse pastor. Eu estou desafiando a todos vocês. Vão lá e envergonha. Vão lá. Dos hospitais preparados para a Covid-19. Cadê o Valdomiro Santiago? Que estava vendendo 1 grão de feijão por R$1.000. Agora eu pergunto, cadê o Supremo Tribunal Federal que não meteu ele na cadeia? Isso aí é 171. Cadê o Supremo Tribunal Federal? Prende-se uma pobre mãe de família que roubou uma lata de leite no supermercado para matar a fome do seu filho. E por que não prende um picareta daquele? E outros que tem por aí? Por que não prendem? Pastor, e por que os outros pastores não falam isso? Eles têm medo. Eu não tenho. Eu não tenho medo. Olha lá no meu Face que está claro. Pastor Messias Santos, o homem que não tem medo do diabo. Se agora que eu tenho um Cristo na minha vida, por que eu vou ter medo? Chamaram as igrejas pequenas de gaiolas. E por
Por que agora eles não fazem milagres? Por que eles não mostram agora? Vão para a televisão, senhores. Vão para a televisão agora. Gravem programas lá, vocês curando. Gravem. Agora não faça parceria com o médico picareta também não, viu? Para dar testado falso, dizendo que vocês curaram. Que isso aí eu também conheço bem. Aleluia, Jesus. Aplauda o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os Elimas das rádios, televisão, mostraram a sua cegueira espiritual. Olha só. Atos capítulo 13, versículo 8. Atos capítulo 13, versículo 8. Amém? Podemos ler? Olha o que ele diz. Mas resistia-lhes Elimas, encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Vem cá, meu irmão. Cadê o Agenor Duque, que tira aquele terno fedorento dele e joga em cima das pessoas, e um bocado de idiota lá caído? Aquilo é porque eles deixam tanto dinheiro na igreja dele, que não tem dinheiro para comer, que até o terno que é jogado eles caem. Só pode ser. Meu irmão, o que cura, eu estou canso de dizer aqui em oração, o que cura as pessoas não é a mão do pastor. O que cura não é o terno do pastor. O pastor pode estar pelado, se ele tiver o Espírito Santo, ele dá ordem e o diabo cai. O que cura as pessoas é o poder que há no nome de Jesus. Ele diz claro: eis que eu vos dou poder para em meu nome curar enfermo, limpar leprosos, expulsar demônio. Esse Elima aqui era um curandeiro, mentiroso. Esse procônsul queria ouvir a palavra do Senhor, mas ele ficava impedindo. Aí Paulo dá ouvir ao rosto e diz para ele: filho do diabo, tu não deixa que esse homem ouva a palavra do Senhor, pois a partir de agora tu cegará. E ele cegou. O Senhor está mostrando através da pandemia que esses mentirosos lá das grandes rádios, dos grandes canais de televisão, que de manhã apresentam a voz do sei de quem, dizendo que é a voz de Deus, mas o tempo todo é mostrando programa enganoso, mostrando programa diabólico, filme diabólico, com rede de televisão, comprado com o dízimo das pessoas. Agora escuta bem, cadê esse povo? Cadê esse Agenor Duque, que não vai curar nos hospitais de campanha? Cadê? Cadê o R.E. Soares, que faz tantos milagres? Cadê o Edir Macedo? Por que ele não bota aquela barba falsa desse tamanho e vai lá para as igrejas? Precisa nem de máscara, só ele puxar assim a barba, já cobre. Por que ele não vai? Por que eles não vão? Porque são mentirosos. Não existe cura. São curas compradas, são atores, a grande maioria. Acontece, algumas acontece sim, pela grandeza de Deus, pela bondade de Deus. Mas você não tem que vir nem para cá, nem para a Universal, nem para a igreja nenhuma, pela cura que Deus possa lhe dar. Você tem que vir para adorar Ele. Se Ele me curar, Ele é Deus. Se Ele não me curar, Ele continua sendo Deus. Estão ensinando as pessoas a vir para a igreja pelo que Deus pode dar, mas Ele só cura naquela igreja. Nessa aqui Ele não cura, naquela da esquina Ele não cura, só cura lá. Veja como eles são mentirosos. Veja como eles são mentirosos. Eu vou encerrar essa pregação aqui. Eu vou abençoar você que está aí do outro lado. Minha irmã, medite nessa pregação que nós fizemos. Olhe para você, não seja enganado. O Senhor diz que virão falsos profetas, e eles farão até prodígios, que enganarão até os sábios, mas não é Deus que está naquele lugar. Procure uma igreja que ande na palavra. Não vai para a igreja que você seja importante pelo teu dízimo e pela tua oferta. Vai para a igreja que o importante seja Cristo.
Eu vou abençoar você. Senhor, meu Deus e meu Pai Santo de Israel, Deus de todo poder e glória, Pai Celestial, eu abençoo, meu Deus, essa mulher, esse homem, esse jovem, essa criança, meu Pai, que está na casa dele, que está aqui na igreja. Senhor, em nome de Jesus Cristo, mais uma vez, Senhor, eu entro em oração com esse pastor que está na igreja dele, com essa mulher, meu Pai, que está na casa dela, com esses irmãos que estão aqui. Eu entro em oração, meu Senhor, contra, meu Pai, essa guerra espiritual, contra essa mentira, essa cegueira espiritual. E em nome de Jesus Cristo, nós repreendemos, Pai, esse Covid-19. Ele vai ter que sair da vida dessas pessoas, ele vai ter que ir embora, porque nós estamos pregando em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Aleluia.